Olá a todos, bem-vindo ao nosso canal. Curta, compartilhe e se inscreva. Nós contamos com a sua ajuda. Precisamos de 500 inscritos. Precisamos bater essa meta. E contamos com vocês. Agora viaje comigo na história de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era este homem íntegro, reto e temente a Deus, que desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos seus servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos no Oriente, quero dizer, mais rico. E iam seus filhos à casa um dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus em seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Em um dia em que os filhos de Deus se reuniram para apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás lhe respondeu: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó debalde? Porventura tu não cercaste ele de sebe, a ele e a sua casa e tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemará contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a sua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, meus queridos, o 18º livro da Bíblia. Neste livro, conhecemos a história de Jó, um homem próspero e feliz, que tem sua vida completamente mudada após diversos acontecimentos. As mudanças na vida de Jó acontecem após Satanás acusar a Jó de servir ao Senhor apenas devido à riqueza e à felicidade que Deus concedia a ele. Com isso, Satanás pede a Deus permissão para testar a fé de Jó, e a permissão é concedida. Ao longo dos 42 capítulos, acompanhamos o sofrimento de Jó ao perder seus filhos, seus bens, sua saúde. Porém, diante de todas as dificuldades, Jó não questiona Deus. Em meus problemas, enfrentamos. Jó recebe a visita de seus amigos Alifaz, Bildade e Zofar, que vão até ele a fim de confrontá-lo e auxiliá-lo. Os amigos associaram o sofrimento de Jó aos pecados cometidos anteriormente por ele. Mas Jó, com sua fé, nega que tenha uma vida de pecados e continua a adorar e a ser grato a Deus. Após isso, Jó é visitado por Eliú, que diz a Jó que é preciso se humilhar e se submeter às vontades de Deus, a fim de purificar sua vida. Jó questiona a Deus e, com isso, aprende lições muito importantes sobre a necessidade de adorar e crer nele. Assim, o Senhor restabelece tudo aquilo que Jó havia perdido. Portanto, neste livro, acompanhamos a vida de Jó
que mesmo diante das provações, não deixa de ter fé em Deus. Além disso, entendemos a importância de crer no Senhor, mesmo diante das dificuldades que possam surgir. No livro de Jó, você encontra uma narrativa de como um homem temente a Deus teve sua fé aprovada ao extremo. Segundo a tradição cristã, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Alguns estudiosos datam o texto de Jó num período intertestamentário. Independente do seu ano de produção, o livro de Jó ainda é um testemunho de fé e fidelidade. A Bíblia apresenta Jó como um homem temente a Deus e íntegro. Ele era respeitado pela comunidade, pelos seus amigos e família. Jó também era conhecido por sua prosperidade. Ele era dono de propriedade e muitos animais. As perdas que ele teve, de acordo com o texto bíblico, a história de Jó teve uma reviravolta devido a uma reunião que aconteceu no reino de Deus. Diz que os filhos de Deus, melhor dizendo os anjos, chegaram diante do soberano. Deus se dirige a Satanás elogiando a fidelidade de Jó. Satanás questiona a Deus se Jó seria fiel se não tivesse toda a prosperidade. Neste momento, Deus permite que Satanás tocasse em tudo que Jó possuía. Em pouco tempo, Jó perdeu seus bens e filhos. Mesmo assim, isso não fez desanimar. Jó continuava fiel a Deus. Então, Satanás pediu permissão para tocar em Jó. O patriarca foi acometido de lepra. O sofrimento era tanto que ele coçava o seu corpo com cacos de telhas. Mas entendemos, irmãos, que eles usavam o caco de telhas, que possivelmente, que dá para entender, é que ele já não tinha mais unha. A mulher de Jó, o questionava. Os bens de Jó acabaram, a família de Jó estava destruída. E mesmo assim Jó manteve sua fidelidade. Sua esposa, diante de toda essa situação, aconselhou que negasse a Deus e morresse. Entretanto, Jó a repreendeu duramente, dizendo que ela falava como uma louca. Se ele havia recebido o bem de Deus com prazer, como também receberia o mal? Mas isso, irmãos, nós também podemos ver que é compreensível, porque ela num dia, ela perdeu 10 filhos. Perder 10 filhos não é tão fácil. A pessoa tem que, hoje nos nossos dias, tem que ter uma estrutura muito firme, muito robusta, para perder 10 filhos numa vezada só. É até compreensível essa atitude dela, Porque como é que seria? A gente perde um ente querido, a gente fica arrasado. Imagina essa mulher que perdeu 10 filhos num dia só. É compreensível a dor dela e a falta de compreensão também. E depois de muito sofrimento, Deus vem até Jó e lhe traz uma mensagem profunda e direta. Por ter sido mantido fiel, Jó teve sua vida restaurada. A família de Jó, restituída com mais filhos e filhas, os bens de Jó foram restaurados e multiplicados. A história de Jó teve uma nova reviravolta e ele viveu seus dias desfrutando das bênçãos do Senhor. Os amigos dele, que vieram até ele, com o objetivo de orientá-lo e confortá-lo, eles acreditaram que Jó estivesse sido castigado por algum pecado ou transgressão. Porém, Jó se recusava a reconhecer um pecado que não cometeu para agradá-los. Ele perseverou em oração e súplicas, questionando a Deus, mas sempre fiel. O diálogo de Jó com seus amigos constitui a maior parte do livro. Ele manteve conversas calorosas que abordaram diversos temas bíblicos e teológicos. Uma das conversas mais instigantes é a que foi mantida com Elifaz. E também a história diz que depois de toda essa diversidade e restituição, Jó viveu farto de dias
desfrutando das bênçãos de Deus. Ele viveu em todo 140 anos, bem vividos e satisfeitos. Morreu de velhice e fiel a Deus até o fim. Nunca mais passou por uma situação como a que ele foi submetido. Meus queridos irmãos, isso não é para qualquer um. Deus, ele traz Jó em seus braços e diz: aqui entendo eu que o único homem que Deus diz assim, né? Claro que nós temos Jesus, que foi enviado por Deus, mas assim, um ser humano que nem israelita era, como bem sabemos, mas ele conhecia Deus. Ele não era israelita. Então, irmãos, ele viveu na terra de Uz, local onde até hoje não foi identificado ao certo pela ausência de evidências e fatos e narrativas bíblicas do mesmo se apresentar, mas com uma poesia épica de que um relato factual. Segundo o relato, Jó era neto de Esaú, filho de Zerá, tendo casado com uma mulher árabe, com quem teve um único filho chamado Enom. Ele teria vivido na terra de Uz, né? Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía, meu Deus do céu. E Deus, quando Satanás se apresenta, foi a mesma coisa que nós vemos aqui o relato do que Deus fala para Satanás. Será que hoje encontramos homens, mulheres fiéis assim, que se desviam do mal? Satanás não tinha o que acusar Jó, ele não tinha, ele procurou, ele tentou. Como ele não tinha o que acusar, ele pediu permissão a Deus para tocar em Jó, para ver se Jó não blasfemava. Mas Deus sabia que Jó não ia blasfemar. Deus conhecia Jó. Deus conhece você, homem. Deus conhece você, mulher. Então, a melhor coisa que nós fazemos é vigiar os nossos olhos e nossa boca, nossos lábios, para nós não dizer coisas alheias, coisas que vão desagradar ao Senhor, nem ficar procurando coisas, vendo coisas que não edificam, não traz. Existem muitas coisas que nós precisamos enxergar no meio evangélico e não enxergamos ou não queremos enxergar. Hoje nós vemos muitas pessoas que às vezes por ter um dízimo gordo, por ser um cantor famoso, ser um pregador famoso, mas tem conhecimento de que a vida dele não é firme, e por algum motivo ou outro as pessoas escondem isso. Se esquece que precisa haver uma correção. Meu irmão e minha irmã, a nossa luz tem que brilhar. Efésios diz que nós não podemos deixar faltar em nossa vestimenta o cinto. É o cinto da verdade. O cinto que segura as nossas vestimentas. Jó perseverou porque nele havia verdade. Havia vida com Deus. Como é que nós estamos hoje diante de Deus? Se você anda manquejando, como diz Isaías e também o livro de Hebreus, endireita as suas mãos trementes, pé que manqueja, para que Deus possa te proteger. Às vezes as pessoas falam assim: macumba não pega em crente, diabo não pode tocar em crente. Macumba não pega em crente, diabo não toca em crente que está em Deus, que é fiel. Aquele que anda de qualquer maneira, o diabo já anda abraçado com ele. Então tenhamos cuidado com a nossa vida diante de Deus, para que nós mesmos
não estejamos nos enganando, porque Deus conhece a gente. E a gente tenta enganar, tenta encobrir, tenta se disfarçar, tenta se esconder, mas Deus está vendo. Em nome de Jesus. Muito obrigado a todos. Bendito seja o nome de Adonai. Bendito seja o teu santo nome. E a vida que segue. Muito obrigado. Curta, compartilha. Nos abençoa com a tua companhia. Nos ajuda a fazer o nosso canal crescer. Nós precisamos fazer esta obra. E eu sei que você é um bom homem. Eu sei que você é uma boa mulher. Tem um coração voltado para as coisas boas. E vai nos ajudar. Deus te abençoe. Vida que segue. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Curta, compartilha e se inscreva. Aproveite bem o nosso conteúdo.